Bom, gente, vamos lá, mais uma aula gravada. E eu queria começar essa aula introduzindo aqui um pequeno problema, que seria o seguinte, né? Você considerar considere, vamos dizer assim, sigma, só uma notação, a composição de, digamos, 2022 reflexões com relação a... Nesse momento, deixa eu ver se eu estou gravando mesmo. Acho que sim, né? Espero que sim. Com relação a 2022 retas, vamos dizer assim, entre aspas, aleatórias. O que eu estou querendo dizer com isso? Pensa que você está no plano e você escolhe arbitrariamente um bando de retas 2022, tá? Pensa que você está com varetas e você joga elas de maneira sem pensar muito, tá? Então você tem 2022 retas aí. E aí você faz a composição das reflexões com relação a essas 2022 retas. Tá? Então, o problema, a pergunta é... basicamente, o que é... Como é que você descreveria sigma? Tá? Então, assim, claro que ela é uma composição de 2022 reflexões, mas ela é uma transformação. Será que você poderia chutar, ter um palpite do que vai ser a sigma? Tá bom? Então, vou deixar um tempinho para vocês pensarem, se vocês quiserem pausar. E, bom, não sei se alguém vai pausar no vídeo, mas pelo que a gente viu, se ela é uma isometria, a sigma, né, a composição de isometrias é uma isometria, então só tem algumas possibilidades, né? Ou sigma pode ser aplicação identidade, mas fora essa isometria, vamos dizer assim, trivial, nós temos mais, no princípio, 4 opções aqui para sigma. Então, pode ser uma reflexão, uma rotação, uma translação ou uma reflexão com deslizamento. Então, assim, essa pergunta, imagine que você tem a equação dessas 2022 retas e você imagina fazer a conta, né, de compor essas 2022 reflexões e no final você vai saber o que a sigma é. Mas é um trabalhão, né? E a minha pergunta aqui seria a tentativa de aplicar essa classificação das isometrias, tá? Então, você poderia falar, bom, eu tenho ou vai ser a identidade, a reflexão, a rotação, a translação ou a reflexão com deslizamento. Claro, né, que, como eu falei que as retas são aleatórias, vamos dizer assim, você não se você pegasse todas as retas iguais, por exemplo, né, aí seria fácil saber que
transformação é essa. Mas, assim, como a gente pegou as retas de maneira aleatória, então a identidade é desprezível a chance de a gente ter a identidade, certo? Aí a gente tem dessas 4 aqui, ó, eu queria observar o seguinte: quando você tem uma reflexão, então, por exemplo, pega aqui uma reta Rzinho, imagina aqui, por exemplo, um círculo, tá? E aí você imagina que você está percorrendo ele no sentido anti-horário, tá bom? Com essa setinha eu estou indicando o movimento anti-horário. Quando eu considerar a reflexão desse círculo, e se eu quiser a reflexão desse movimento aqui, tá? Esse movimento anti-horário, quando você refletir, ele vai se transformar no movimento horário. Tá certo? E isso vai acontecer para qualquer reflexão, certo? Agora, se você tem uma reflexão com relação a uma reta R1, depois você faz uma outra reflexão com uma reta R2, tá? Aí esse círculo aqui você refletiu, depois você refletiu de novo, desculpa aqui os desenhos, tá? Então, ele vai voltar, né, a ser anti-horário. Então, aí tem uma noção de paridade, né? Se você faz uma reflexão, você vai transformar movimento anti-horário em horário. Você faz 2, ou de maneira geral, um número par de reflexões, você vai conservar esse sentido anti-horário, tá bom? Então, aqui uma dica, né? A gente tem aqui 2022 é um número par, tá? Então, essa sigma ela vai ter que conservar o sentido anti-horário, assim, se você olhar para um círculo sendo percorrido no sentido anti-horário, tá? Então não vai poder ser, em particular, não vai poder ser nenhuma reflexão, tá? Também não vai poder ser uma reflexão com deslizamento, porque só tem uma reflexão aqui, né? E o deslizamento não altera o sentido anti-horário, né? Não inverte. Então a gente só tem 2 possibilidades: ou vai ser uma rotação, ou vai ser uma translação, tá? Aí as 2 coisas poderiam acontecer, mas a chance de você ter uma translação é muito menor do que uma rotação. Então, assim, eu apostaria quanto vocês quiserem. E se eu fizer essas 2022 reflexões, eu chutaria que você vai ter uma rotação. Embora, em princípio, você poderia dar um azar danado ou uma sorte danada, dependendo da sua aposta, e ter a identidade e a translação também como possibilidades, mas a chance é mínima, tá bom? Então, isso aí dá uma ideia de como a gente pode usar a classificação de isometrias para economizar muito trabalho, para responder perguntas, tá? A gente já pode falar, ó, você não pode ser, tá? E é claro que essa história que eu coloquei aqui de maneira um pouco informal, de inverter anti-horário para horário, né? A gente vai formalizar isso um pouquinho, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu queria discutir na aula de hoje, começar discutindo. Então, nós vamos ter uma noção de isometrias. A gente vai dividir as isometrias em 2 tipos, né? 2 tipos de isometrias. A gente já tem uma classificação que eu mencionei acima, mas que eu estou me referindo aqui 2 tipos de isometrias que são chamadas as próprias, essa é a nomenclatura do Elon, tá? Próprias.
e as impróprias. Então, eu quero começar dando uma definição desses dois conceitos que estão relacionados, tá, com essa ideia de trocar a orientação, né? Vamos dizer assim. A gente pode falar de orientação mais tarde, tá bom? Então, aqui eu vou escrever uma definição importante, mas está tudo lá no livro, tá? Então, eu vou dizer que um movimento, deixa eu ver aqui para escrever direitinho no plano, é uma coleção de isometrias Então, aqui eu vou escrever H, né? Subíndice T. Para cada T que eu vou escolher aqui, H de T é uma isometria. Então, eu vou ter uma isometria para cada T no intervalo 0, 1. Tá? Tal que H, a isometria no instante 0, vou dizer assim, para T igual a 0, é igual à aplicação de identidade. Tá? E, além disso, né, para qualquer pezinho aqui no plano, pezão, tá? A aplicação que leva o T, tá? Em HT de P contínuo. Tá? Então, assim, tem essa definição, mas o que quer dizer isso, né? Por que chama o movimento, né? Então, assim, a gente vai pensar assim, que para cada T entre o 0, 1, no intervalo 0, 1, eu tenho uma isometria. Então, ele vai pegar os pontos do plano, tá? Para cada T e vai mexer, em princípio, vai aplicar essa isometria. O que a gente quer é que, à medida que o T varia, essas isometrias, de alguma maneira, variem de maneira contínua. Então, a formalização está aqui, né? Para cada ponto que você pegar, quando você olhar para isso aqui, é como você iria ver algo assim, né? Você começa aqui, P, né? Com T igual a 0, a H0 é a identidade, então no tempo, vou chamar de tempo, tá? Esse T no tempo 0, você está em P, e aí, à medida que o T está percorrendo o intervalo 0, 1, a ideia é que você vai ter um movimento, uma curva, você vai ver uma curva até que você chega nesse ponto final aqui, que seria o que a isometria H1 faz com o ponto P. Então, para cada P que você escolhe, essa HT aqui vai gerar uma espécie de curva aqui no plano, tá bom? Se você quer que essa aplicação seja contínua, como uma aplicação definida no intervalo T, desculpa, 0, 1, e assumindo valores ali no R2, tá bom? No plano. E aí a gente está falando de continuidade usando a métrica usual, a topologia usual do intervalo e do plano, tá bom? Nada muito sofisticado. Tudo bem. Então, quando é que uma isometria é própria? Tá? Então, aqui, vamos dizer que uma isometria, deixa eu ver aqui, uma isometria T, né? De P em P é própria,
se existe um movimento, tá? No sentido que a gente definiu acima, um HT em P, o T aqui variando no intervalo 0,1, tal que no instante 1, a isometria coincida com o T, tá bom? Então, assim, essa ideia que o Elon, até pela formação dele de topologia, é uma ideia de que você começa com a identidade, de alguma maneira você vai deformando a isometria, você vai variando essa isometria de maneira contínua, então essa coleção de isometrias HT é que simboliza isso, de forma que no início você tem identidade, o H0 é identidade, e no final você tem a T, tá bom? Então, no curso de topologia, a gente mais ou menos poderia dizer que a T é homotópica à identidade, tá? Mas a gente não está no curso de topologia, então eu vou só usar essa definição aqui. Mas a ideia é que algumas isometrias você pode, de maneira contínua, ir modificando elas para que elas virem a identidade, tá? E outras você não consegue fazer isso, de maneira contínua, tá bom? E aí a T, isso aqui é a definição de isometria própria, e a T ela é imprópria se não é própria, tá? Não é muito criativo. Então, assim, não existe, quando não existe esse movimento, tá bom? Quando não existe esse movimento. Aí, até porque nossas aulas remotas, essa limitação do rendimento da aula, eu vou deixar para vocês como exercício de leitura, lá no livro acho que está bem explicado, é fácil, tá? Translações e rotações são isometrias próprias. E, na verdade, né, não é muito difícil você ver isso aqui, porque se você tem uma translação com um vetor V, né, vou só esboçar aqui o argumento, tá? Você poderia considerar uma família de translações, seria assim, você pega aqui o vetor, para cada t no 0,1, você considera t, o número t vezes o vetor v, tá? Então, você vai pegar para o t igual a 0, você está transladando por 0, que é a identidade. E para t igual a 1, você está transladando por v, que é o final lá do movimento. Então, se você pegar essa família de translações, ela vai dar o movimento. E se você tiver uma rotação, né, com relação a um ponto aqui, aí você imagina que você tem uma rotação aqui de um ângulo θ, tá bom? Você poderia considerar um conjunto de rotações. Vamos supor que a sua rotação desculpa, a notação para rotação eu vou chamar de R, porque eu acho que eu não queria confundir vocês na leitura do livro. O Elon, ele escreve R para reflexão, né? Eu, às vezes, gosto de escrever sigma, mas como eu estou seguindo um pouco o livro do Elon, tá? Então, tem uma rotação de um ângulo θ com relação à origem, né? Esse O aqui, a um ponto O, tá? Alguma coisa assim. Eu estou indicando o ângulo e o centro da rotação. Tá? Desculpa a notação. Mas você poderia considerar simplesmente uma família de rotações, né? Uma rotação por um ângulo θ,
e no mesmo centro. Então, para t igual a 0, você rodou nada, que é a identidade, e para t igual a 1, você rodou θ. Tá? Então, essa família aí, e obviamente a continuidade é verificada. Então, dessas duas observações, você vê que as translações e as rotações são próprias. Tá? As reflexões, uma reflexão são impróprias. Tá? E aí, um argumento, né, que você poderia usar você pega, vamos supor que Rzinho, que é a reta em relação à qual você vai com relação ao qual você vai considerar a sua reflexão. Aí eu poderia considerar aqui, por exemplo, um pontinho aqui da reta, outro aqui, e formar um paralelogramo, por exemplo. Tá bom? Sei lá. Imaginar aqui, ó, desculpa, eu vou... Imagina um paralelogramo com uma das arestas contidas nessa reta. Tá? Mais ou menos como eu estou tentando desenhar aqui. E aí você poderia olhar para a área desse paralelogramo, tá bom? A área desse paralelogramo. Aí eu vou usar algo de geometria analítica ou de álgebra linear aqui, né? Vamos supor que eu chamo esse vetor de U, esse vetor de V, e esse ponto aqui vai ser a minha origem, tá? E aí eu poderia colocar um sistema de coordenadas, tá bom? Onde o eixo, vamos dizer, o eixo X fosse a reta R e a reta ortogonal aqui fosse, imagina que é ortogonal, tá? Fosse aqui o outro eixo, tá? E aí eu poderia introduzir coordenadas aí. Então, a área disso aqui, tá? A área desse paralelogramo seria, se você escrever esses vetores, as coordenadas, né, desses vetores, como vetores coluna, seria, por exemplo, assim, U, na verdade, teria coordenadas aqui, U1, pela minha escolha, seria 0 aqui na segunda coordenada, e V teria coordenadas V1, V2, tá bom? Se fosse assim, como está aqui no meu desenho, então a área seria dada pelo determinante, tá? Sendo que o V podia estar em qualquer lugar, seria o módulo determinante de U1, 0, V1, V2, certo? Então, isso aqui daria... eu peguei o 1, isso aqui é o 1 positivo, né? Então, seria o 1 módulo de V2, é isso? Só um pouquinho. Seria esse módulo aqui, né? Se eu fizer a reflexão, tá? A reflexão vai manter o U parado, vai trocar aqui a segunda coordenada do V, né? Tá bom? Então, essa mesma área aqui seria módulo determinante 0, V1 menos V2, certo? Então, assim, essa função aqui, ó, que é esse determinante, a função determinante, né? A função determinante para o começo do movimento, desculpa, deixa eu tentar formalizar aqui, né? Eu vou tentar chegar numa contradição, tá? Então, eu vou supor que suponha
que a reflexão é própria, certo? Então, e aí você vai, então quer dizer que existe um movimento, né? Então existe aquele HT aqui, tá certo? Aí eu poderia pensar na imagem do paralelogramo. Para cada T, eu teria a imagem do paralelogramo, que seria um outro paralelogramo, mas com a mesma área, tá bom? Então a área é um invariante ao longo desse movimento. Mas a área, ela é sempre dada por esse valor aqui, é uma constante. Só que, usando essa fórmula aqui da área, né, você vai ver que, por exemplo, nesse meu desenho aqui, ó, no instante inicial, pela minha escolha de eixo, o V2, né, é positivo. Tá? Então seria um 1, V2. Tá? Agora, aqui seria o 1, V2 também, o 1 menos V2, né? Mas como tem um módulo, ok. Essa área, no começo do movimento, ela é igual, ela tem um valor, no final também tem o mesmo valor. Tá? No entanto, a função determinante, esquece o módulo, né? Vai passar de U1, V2 para menos U1, V2. Então, se você imaginar essas coordenadas dos vetores, né? U e V, você podia chamar de UT, seria se aplicar HT ao VT, seria aplicar o HT ao vetor inicial V, tá certo? Então, a gente sabe que essa função determinante, ela vai passar desse valor aqui, no instante 0, para esse valor no instante 1. Então, tem algum instante aqui que ela tem que ser 0, por continuidade, tá bom? Por continuidade. Só que aí isso é um absurdo, por quê? Porque a área, então, em algum instante, ela seria 0, né? Mas a área tem que ser conservada, tem que ser uma constante, tá? Então, a gente está usando a conservação da área por isometrias e a continuidade dessa família de isometrias, tá? Porque se essa família não fosse contínua, aí uma coisa pular de positivo para negativo não teria o menor problema sem passar pelo zero, tá? Mas como a gente está assumindo que é contínuo, tem problema. Então essa que é a contradição, tá legal? Então reflexões são próprias, são impróprias, perdão. Ok. E aí tem uma série de observações aqui que eu queria só comentar rapidamente, né? Então, a composição de duas isometrias próprias, ela é própria, tá? A outra observação é que se você compõe a composição de uma isometria própria com uma imprópria, própria é imprópria. Tá bom? E a composição de duas impróprias são duas ela é imprópria. Ok,
Então, dessas 3 observações, eu acho que essa aqui, ela é relativamente simples, né, porque você tem se você tem, por exemplo, T e S próprios. Então, se a T é própria, então existe um movimento, né, vou chamar esse movimento de HT, tá? Aquele movimento que H0 é a identidade, H1 é a T. E a S sendo própria, existe também sei lá, KT, um movimento. K de 0 é a identidade, K de 1 é S. Então, você poderia considerar, né, se a gente está compondo, por exemplo, S bola T, então você poderia considerar KT. Para cada T, você compõe a KT com a HT. E, bom, a composição aqui dessas coisas contínuas vai ser contínua. Tá? Isso a gente aprende no curso de análise, de cálculo. E quando t igual a 0, identidade composta com a identidade da identidade. Quando t igual a 1, o K vira S e H vira T, né? Então, esse cara aqui é um movimento. E tá, é só isso. Só essa observação. A composição de uma isometria... desculpa, eu esqueci. Se eu vou escrever aqui. Se você tiver uma própria, a isometria inversa também é própria, tá? Aí, para você ver isso, basta você pegar, por exemplo, vamos supor que a T é própria. Então, basta você pegar, em vez de pegar a HT, aquele movimento, você pega o movimento das inversas, tá? A inversa da identidade é a identidade, etc, etc. E aí, então, a inversa de uma própria também é própria. E, por último, sim, agora, como é que a gente vê que a composição de uma própria com uma imprópria, ela é imprópria, tá? Como é que a gente pode ver isso? A gente pode ver, acho que assim, né? Vamos supor que você tem agora S própria e T imprópria. Aí eu vou considerar, não sei, S bola T, certo? A afirmação é que S bola T vai ser imprópria, tá? Então, como é que eu posso ver isso, né? Se S bola T fosse própria, então a sua inversa, né? S bola T a menos 1 também seria. Mas S bola T a menos 1 é igual, né, a T a menos 1 bola S a menos 1, tá? Então, vamos lá. Se essa aqui, S bola T, fosse própria, essa aqui também seria, tá? Mas, então, eu poderia compor... É isso que eu quero mesmo. Um momento. Poderia compor, então, compondo com não, peraí, gente. Me enrolei aqui. Peraí. É chato me enrolar na aula gravada, né? Mas se essa aqui fosse, se S bola T fosse própria, a sua inversa também seria. É isso, né?
Aí eu gostaria de compor com S. Então, eu faria T a menos 1 bola S a menos 1 bola S. Isso aqui seria T a menos 1, né? Então, essa aqui sendo própria, tá? Essa aqui sendo própria, composição de próprias é uma própria, certo? A gente viu isso. Mas a inversa de uma própria também é uma própria, né? Então, segue que T é própria. Mas a gente começou com ela imprópria, então tem um absurdo, tá? Então, assim, você supõe que ela é própria, aí a inversa de uma própria é própria, aí a composição de duas próprias é própria, e aí você chega numa contradição, tá bom? Ok, então essas observações são, vamos dizer assim, mais simples aqui, desculpa, e que dá um pouco mais de trabalho, que eu queria gastar mais um tempinho, fazer mais detalhes, é quando você quer provar que a composição de duas... Ops, está errado aqui, né? Perdão, gente. A composição de duas impróprias é própria, tá? E deixa eu ver se eu não escrevi mais nada errado. Eu acho que... Tá bom? Perdão, gente. Então, eu tinha escrito errado. E agora que eu quero provar que eu corrigi. Ok? Essa é a desvantagem de não estar numa aula simples, né? Porque aí eu acho que vocês teriam... Alguém teria apontado o meu erro. Tá bom. Então, quando você tem duas impróprias, compõem, dá uma própria. Isso que é um pouquinho mais delicado, tá? Então é isso que eu quero provar aqui. Para provar, o Elon ele separa essa demonstração em dois lemas. Esse lema 1 é quase uma observação, né? Mas ele diz o seguinte, ó, dados 4 pontos, A, B, C e D, do plano, né? Tais que o segmento AB tem a mesma medida que o segmento CD, então existe uma isometria própria U tal que a U leva o A no C e leva o B no D, tá bom? Então, se você tem A, B aqui, tá? E aí você tem, sei lá, C e D aqui, a hipótese é que esse segmento AB tem a mesma medida que o segmento CD. Então, o que você pode fazer, né? Você pode fazer uma translação, tá? Então, você compõe duas isometrias. Primeiro, você pode fazer uma translação A para o C, né? Tá bom? Então isso aqui vai levar o ponto A no ponto C, e aí vamos imaginar aqui que tem uma coisa mais ou menos assim. Isso aqui seria esse pontinho aqui que eu estou desenhando, seria a translação do B por essa translação assim, né? E aí, esses dois segmentos aqui vão formar um ângulo, sei lá, θ, e aí depois você roda θ nesse sentido para você encaixar esse ponto aqui exatamente no D, tá? Então, a isometria U seria a composição dessa translação
com essa rotação. Tudo bem? E aqui o outro lema é um pouco mais interessante, tá? Então, ele diz o seguinte: se a S é uma isometria própria ou imprópria, eu tenho que tomar cuidado para não trocar essas coisas, né? Imprópria. Então, para qualquer reflexão, ou toda reflexão R com relação a uma reta Rzinho, a composição é S bola Rzinho e S bola... Oh, tô ruim hoje. E Rzinho, Rzinho bola S são próprios. Tá bom? Então, vamos lá mostrar, por exemplo, que S bola Rzinho é próprio. Como é que a gente argumenta aqui, né? Então, você pega a reflexão com relação à reta Rzinho, vou desenhar aqui para ter que escrever tudo, e você escolhe 2 pontos A, B nessa reta aqui, tá? E quando você fizer a reflexão, esses pontos são fixos, né? E aí você considera aqui um terceiro ponto fora da reta, C, tá? E eu vou considerar aqui a reflexão dele, vou chamar de D. Então, D, então C não pertence à reta, e o D é a reflexão em relação a essa reta do ponto C, tá bom? E aí a gente tem essa configuração de 4 pontos e aplica a transformação imprópria S. Então, o que vai acontecer, né? Essa reta R vai numa reta R', tá bom? Aí você vai ter um ponto, o A vai num A', o B vai num B', o C vai num C', tá? Eu vou desenhar aqui, por exemplo, vamos supor que o C vai aqui e o D vai no D', tá bom? Então, linha quer dizer imagem pela S, tá? É isso? Não, não é isso. Desculpa. Perdão. Aqui o linha quer dizer a imagem pela S bola RR, tá? Então, assim, o que aconteceu, né? Quando você aplica a reflexão, o C vai para o D, né? Tá? O C vai para o D. Só um momento, gente. Confundi aqui com a anotação. Não, é isso mesmo que eu tinha falado no começo, tá? Desculpa, o linha aqui é a imagem do... Deixa eu escrever, tá? Perdão. Então, assim, D', S de D. A linha S de A, etc. Tá? B', S de B, C' é S de C.
Tá? Então, esses são os... O que são essas linhas aí? Tá. Então, quando você pega o S, a S compõe com reflexão, o que acontece? O A ele é levado na A'. O B é levado no B'. Agora, o C, quando você compõe com reflexão, aplica a reflexão, ele vai ser levado no D, né? E aí, quando a S vai levar esse D no D'. E pelo mesmo motivo, o D vai ser levado no C'. Tudo bem? Bom, aí o lema 1, pelo lema 1, o que acontece? Né? Eu vou pegar aqui, no lema 1, vou pegar esses 4 pontos, ó, o A, B, A', B'. Tá? Então, existe uma isometria própria que leva o A no A' e o B no B'. É isso que é o conteúdo do lema 1. Então, existe uma isometria própria, tal que o de A é igual a A' e o de B é igual a B'. Tudo bem? Então, aqui, ó, como você tem isometria, né? A reta, esse segmento aqui, ó, CD, ele vai ser levado nesse segmento D', C'. Vocês podem pensar aí, tá? Na verdade, assim, essas retas, essa você pode pensar que esse segmento CD, né? Ele é uma parte da mediatriz do segmento AB, tá? E as retas vão ser perpendiculares, então, retas perpendiculares são levadas em retas perpendiculares, ponto médio aqui, né, é levado não, desculpa, o que eu estou falando? Perdão, esse segmento, essa reta aqui, né, essa reta aqui tem que ser levada na reta contendo esses caras aqui, o C' e D', tá? Porque reta é levada em reta. Retas perpendiculares são levadas em retas perpendiculares. Então, esse segmento aqui vai ser levado nesse segmento aqui. O que a gente não sabe é se pela U, né? Tá bom? Pela U. Não, estou falando besteira, gente. Desculpa, deixa eu ser um pouco mais deixa eu te falar besteira. Lema 1, a gente sabe que existe essa U, né? Aí, eu quero argumentar o seguinte, o que acontece quando eu pego essa... acontece com o segmento... Perdão. CD. Ou seja, eu pego esse segmento aqui, ó, e aplico a isometria U, tá? Então, o que eu posso dizer, né? Ó, a isometria, essa reta, segmento CD ortogonal à reta R, tá? Então, a imagem dele vai ser levada pela isometria numa reta ortogonal à reta R'. Isometria leva a reta ortogonal em reta ortogonal. Tudo bem? Esse ponto aqui, ó, se a gente olhar, ele vai ter que ser
esse pontinho aqui, tá certo? Então, necessariamente esse segmento aqui, CD, ele tem que ser levado nesse segmento B' C. Agora, o que poderia acontecer, né? Poderia acontecer ó, que os extremos aqui podem ser como está na figura, ou poderiam estar trocados, em princípio. Tá? Então, isso que a gente tem que discutir. Então, há duas possibilidades. Ou você tem o U de C igual ao C', certo? Ou então você tem U de C igual ao D', tá bom? Então, o que acontece? Vamos supor que tem essa primeira possibilidade acontece. Se U de C é igual a C', tá? O que acontece? Eu teria o seguinte, ó, eu teria 3 pontos ABC, e aí quando eu aplico a S, tá? Esquece a reflexão, né? A S pegaria o A levaria no A', o B levaria no B' e o C levaria no C'. Então, se a U já está fazendo esse serviço, né? Levou o A no A' e o B no B'. Se ela também levasse o C no C', ela seria igual a S, porque isso que a gente já discutiu, né? Você teria 3 pontos não colineares, A, B e C, e as imagens desses pontos por essas duas isometrias, U e S, sendo a mesma. Então, a gente viu que as isometrias são iguais, tá? Mas isso aqui é absurdo. Por que é absurdo? Porque a U é própria e a S é imprópria. Então, necessariamente, temos que ter a segunda opção, né? U de C igual a D'. Mas aí, se a U de C igual a D', tá? A gente olha e compara a U a, com a acho que eu escrevi errado aqui nas minhas notas. O que aconteceria? Ó, quanto que é essa composição S bola E aplicada ao C, dá o D', tá? Então, mesmo argumento aqui, ó, eu teria a U e a S bola R coincidindo em 3 pontos não colineares, no A, no B e no C, tá? Então, elas teriam que ser iguais. Segue que U teria que ser igual a S bola R, tá? Então, isso mostraria que, como a U é própria, S bola RR é própria, tá? Então, isso é o que a gente estava querendo mostrar, né? Então, é isso que a gente estava querendo mostrar. E se você quiser mostrar agora que RR bola S é própria, tá? Então, você poderia adaptar esse argumento aqui, ou então você poderia aplicar, como é que eu posso dizer? Só um momento. Ó, vamos supor que eu quero mostrar isso aqui, né? Então, eu posso refazer o argumento que eu acabei de fazer, né? Porque essa aqui, ó, era uma isometria imprópria, né? Então,
essa é uma isometria imprópria qualquer, então a gente já sabe que, por exemplo, S a menos 1 é como se eu estivesse usando, em vez de usar S, usasse S a menos 1, mas se a S é imprópria, a S a menos 1 também é imprópria, né? E então essa aqui eu já sei que vai ser imprópria, né? Se ela é imprópria, a inversa dela também tem que ser imprópria, né? Então, a inversa dela, acho que é isso. Mas a inversa dela é RR a menos 1, bola, a inversa da inversa, que é ela mesma, tá? Mas a inversa de uma reflexão é a própria reflexão. Então, isso aqui é igual a isso aqui, tá? Desculpa aqui, troquei de novo, né? Essa aqui é própria, tá? Por quê? Porque é como se eu fizesse o argumento anterior, trocando S por S a menos 1. Própria. Perdão, gente, estou meio ruim hoje. Então, se ela é própria, a inversa dela é própria, mas a inversa dela é exatamente o que a gente gostaria que fosse própria. Tá bom? Ok. Então, todos esses lemas aí, eles são para a gente provar o seguinte, né? Eu quero mostrar que pega duas impróprias, S e T impróprias, eu quero mostrar que S bola T, por exemplo, é própria, tá? Então, aí é aquelas coisas de matemático, né? Você cria do nada a seguinte composição, né? Você imagina uma reflexão qualquer aqui, tá? Composta com a sua inversa, mas a inversa da reflexão é ela mesma, né? Tudo bem? Então, é como se você tivesse uma identidade aqui, tá certo? E aí você olha essa composição associativa, então você pode olhar dessa maneira aqui, tá? E a gente acabou de ver que essa aqui é própria e essa aqui também. E a gente já viu que a composição de próprios é própria, então você tem esse resultado final, tá bom? Então, eu acho que eu vou parar por aqui, que você mais ou menos termina um dos capítulos do Elo, e a gente continua de maneira síncrona na aula que vem, tá bom? Na semana que vem. Ok. Até a próxima.